suas amigas da Bluey, a Indy é uma das mais queridas pelos fãs. Mas você sabia que nem tudo na vida dessa cachorrinha são coisas boas? Marido. A Indy tem grandes desafios pela frente, e um deles é o fato de que ela não gosta muito dessa ideia de ficar em casa cuidando dos filhotes. E vamos deixar claro uma coisa, as meninas podem conquistar o mundo, e isso é ótimo, mas no caso da Indy, há um problema. Você se lembra do episódio Mamães e Papais, onde a Indy brigou com o Rusty porque ela acreditava que os pais ficam em casa cuidando dos bebês enquanto as mães saem para trabalhar? O Rusty achava que era o contrário. Os dois resolveram o problema da briga falando que era fim de semana, mas a verdade é que isso foi um truque para esquecer o verdadeiro desafio. A Indy vai se casar com o Rusty, e isso é um fato que todos os fãs conhecem. Mas os dois parecem que vão trabalhar muito e não ter tempo para cuidar dos filhos. Ou seja, isso pode gerar muita briga na família dos dois. Será que isso pode ser um grande problema no futuro dela? É um mistério que a série ainda vai responder. E se você quiser saber mais sobre isso, vamos te contar agora. Você sabe o que está começando? É mais um Super Team Vídeos. Desistir. A pobre Indy não é boa em arte. Você já percebeu isso? No episódio Histórias, a Indy quis montar um cavalo com a massa de modelar feita de cera de abelha, mas todos os amigos pensaram que era uma vaca, e isso deixou ela super triste. O problema dessa história é que a Calypso tentou ensinar pra Indy que ela não pode desistir fácil das coisas, e no fim isso deu certo. Mas a verdade é que a Indy tem sérios problemas de seguir o que ela deseja e desistir fácil. Nós vimos essa característica dela quando ela desistiu de todas as tentativas de se afastar do Rusty depois da briga, ou como ela vai fazer em vários momentos que nós vamos te mostrar hoje. Mas o que você pode entender agora é que a Indy tem problemas de confiança por causa da família dela. Sim, a família da Indy pode ser um grande problema para o crescimento da cachorrinha, e nós vamos te mostrar as provas. Coragem. A Indy se importa muito com animais. Claro, ela cresceu em uma família vegetariana, e isso é bem comum em uma família que protege bastante os bichos da floresta. Mas há um problema com isso também. Para alguém que precisa proteger os animais, a amiga da Bluey precisa ser um pouco mais corajosa. No episódio Helicóptero, a Bluey está usando o tronco cortado da escola para fingir que é um helicóptero. Ela também ajuda os amigos com todos os problemas deles usando esse helicóptero de imaginação. Mas o curioso é que quando chega a vez da Indy, a Bluey não tem muita vontade de fazer isso. A Indy quer proteger alguns cangurus que estão em um incêndio, mas a Bluey inventa vários problemas para não ajudar. E a Indy aceita isso de um jeito super fácil. Ela deveria ter brigado com a Bluey para ter ajuda, o que ela consegue, mas foi a Bluey que desistiu de não ajudar, e não a Indy que lutou o suficiente. Entende como isso é um desafio para ela? A Indy pode ter vários problemas no futuro se ela continuar aceitando coisas injustas acontecerem com ela o tempo todo. É melhor isso ser só uma fase e não o futuro dela. Você gostaria de ser amigo da Indy? Comenta a hashtag Indy pra gente se conhecer. Calor. Falando em futuro, há um problema super triste com a Indy que vai fazer parte da vida dela pra sempre: o calor. A Indy é uma cachorrinha da raça galgo afegão. É um cachorro bem bonito e tem jeito de ser super caro. Ele é bem peludo, mas o problema é que esse cachorro não se dá muito bem no calor. Ele tem muito pelo e por causa disso, o cachorro precisa ficar em climas mais frescos, onde ele não vai suar muito. O problema com a Indy é que a Austrália é um país onde o sol não vai embora nunca. Ok, talvez isso seja um exagero, mas tem um fundo de verdade sim. Faz muito calor naquele país, e isso quer dizer que a pobre Indy vai ter que tomar muito sorvete. Deve ser por isso que eles moram perto da praia. Uma pena que a Indy ainda tenha um outro problema que é bem nojento e um pouco engraçado: fedido. Você sabia que a Indy solta os peidos mais fedidos do mundo? E que isso pode ser um grande problema para ela fazer amigos? Não sabe do que nós estamos falando? Nós vamos te explicar com um episódio onde a cachorrinha nem mesmo aparece, mas que tem tudo a ver com ela. No episódio Reunião de Família, a Bluey acusa o Bandit de soltar a bufa mais fedida do mundo na cara dela. E isso já é um grande problema, porque é nojento. Mas o Sr. Hiller mente, falando que não tem nada a ver com isso. A Bluey demora muito para conseguir provar a sua história.
É neste momento que a família da Indy entra no assunto. A Bluey pergunta para o Bandit o que foi que ele comeu no café da manhã, no almoço e no jantar. Eles foram jantar na casa da Indy na noite anterior, e o pai da Indy preparou para eles um assado de nozes vegano que estava super gostoso, mas que com certeza cria uma tonelada de gases dentro da barriga de uma pessoa. Isso quer dizer que a Indy come em sua casa as comidas mais pesadas que o pai dela é capaz de cozinhar. E se nem mesmo o estômago do Bandit é capaz de segurar o efeito do assado de nozes, com certeza uma cachorrinha pequena não teria a menor chance. E isso quer dizer que a Indy, coitada, solta os peidos super fedidos que a Bluey já sentiu na vida. Não que isso seja uma novidade, já que todas as pessoas do mundo soltam bufas fedidas, inclusive você, mas a Indy deve sofrer muito com isso. Será que algum colega da escola se afasta dela pensando que ela é fedida? Isso, com toda a certeza, deve ser um problema para a cachorrinha. Vegetariana. Mas não fique tão preocupado com as coisas que a Indy come, pois ela é muito saudável. A Indy é vegetariana. Isso quer dizer que ela come muita salada, o que é super importante, bastante fruta, o que também é bom, e claro, os assados de nozes do seu pai. O problema é que a Indy talvez não queira fazer esse tipo de dieta. No episódio A Feira, a Bluey tentou comprar um cachorro-quente para ela e para a amiga, mas a Indy não pode comer esse tipo de coisa. E isso é um grande problema, porque a Indy pareceu super triste. A verdade é que as crianças comem o que os pais entregam para elas. Ou seja, como são os pais da Indy que desejam fazer dieta vegetariana, a cachorrinha tem que seguir o que os pais dela querem. Vamos deixar clara uma coisa: ninguém aqui está falando que ser vegetariano é ruim. Nada disso. Mas, pela forma como a Indy fala, ela não gosta muito disso. E se for mesmo verdade, então a cachorrinha está triste. Não é porque a mãe da Indy gosta de uma coisa que a própria Indy tem que achar isso legal, não é verdade? Será que isso é um problema? Talvez sim, porque se ela estiver sendo obrigada, pode ser uma resposta para tudo o que nós falamos sobre a cachorrinha ter problemas para dizer não quando ela não quer fazer uma coisa. E isso é muito ruim para a amiga da Bluey. Não comer as coisas que os seus amigos gostam é muito difícil para uma criança. E nós vamos mostrar ainda mais sobre isso agora mesmo. E se você ainda não é inscrito, já sabe o que fazer. Clica aí e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. Açúcar. A Indy também não come açúcar. Nós vemos isso no mesmo episódio da Feira da Cidade. A Indy não pode comer as panquecas doces porque elas têm açúcar, farinha de trigo e fermento. Ela não pode comer cachorro-quente porque não são vegetarianos e também porque levam ketchup, mostarda e molho de churrasco. Ela não come nenhuma dessas coisas porque a mãe da Indy fala que tudo isso é feito com coisas que fazem mal para a saúde dela. E isso até que faz sentido. Comida que é muito gordurosa e cheia de açúcar é muito gostosa, mas não faz bem para o estômago. Nesse caso, a mãe da Indy está certa, mas não é uma coisa que uma criança vai aceitar fácil. A cachorrinha deve ficar triste de ver os amigos comendo balas, chocolates e bolos doces, sem poder aproveitar junto com eles. E isso é uma coisa terrível. No fim, é um sacrifício que a cachorrinha amiga saudável da Bluey vai ter que fazer. Problemas. Como nós já explicamos, a Indy pode se sentir triste e não poder comer as mesmas coisas gostosas que os amigos dela comem. E isso pode gerar um problema na família da cachorrinha no futuro. E sim, existe uma grande chance disso acontecer. Um exemplo disso acontece com a nossa protagonista, no episódio Palavra Feia, quando a Bluey usa uma palavra que a Tilly não gosta para descrever o vaso sanitário. A Tilly diz para Bluey que ela não gosta daquela palavra, que, por respeito à senhora Hiller, nós não vamos repetir aqui. Mas a Bluey não concorda, e isso é uma prova do que nós queremos dizer. Nem sempre os filhos vão seguir o caminho dos pais, e isso é uma coisa que pode ser normal ou um grande problema. A Tilly não aceitou no começo, mas depois ela entendeu que a Bluey pode falar uma palavra que ela não gosta, até porque era só uma palavra. No caso da Indy, esse tipo de problema pode ser maior. Os pais da Indy são vegetarianos, provavelmente porque eles não concordam que alguns animais tenham que morrer para eles se alimentarem. Muita gente pensa assim, mas nem todo mundo. Se a Indy não concordar com isso, o que é quase certo que vai acontecer, então ela vai ter uma conversa muito difícil com os pais. Mas, se ela concordar com eles, então o problema vai ser com o Rusty. Rusty.
Vamos dizer que a Indy realmente queira ser uma cachorrinha vegetariana pelo resto da vida dela, o que é algo bom, mas isso não quer dizer que o amor da sua vida vai seguir essa ideia. O Rusty, que é um cachorro que gosta de viver no mato fingindo ser um soldado, não parece ser do tipo de garoto que vai aceitar parar de comer carne. Não combina nem um pouco com ele. Vamos ser sinceros, você conhece o Rusty. Você sabe que ele nunca aceitaria parar de comer açúcar, gordura, carne e tudo mais que é gostoso nesse mundo. É por isso que a família que o Rusty e a Indy vão construir vai ser bem melhor se os dois tiverem a mesma ideia sobre dieta. Você concorda? Bebê. Falando em construir família, é importante deixar claro que a Indy pode ter problemas para dar à luz aos seus filhos. No episódio Bebê Prematuro, nós vemos que ela queria brincar de que ela teve um filho que nasceu antes do tempo. Isso é porque a mãe dela teve um bebê prematuro, e isso pode ser um problema de família. Se ela tiver filhotes, é possível que ela tenha o mesmo problema. A Indy falou que a mãe dela teve que ficar no hospital com a irmã que nasceu muito antes do esperado, e isso deixou toda a família preocupada. Se isso acontecer com ela no futuro, vai ser um desafio enorme que a cachorrinha vai ter que enfrentar. Mas ainda bem que a Indy não vai estar sozinha. Nós vamos estar com ela, não é verdade? É por isso que você precisa ficar sempre aqui no canal. Falta pouco, mas até lá você pode continuar com a gente. Tem 2 vídeos super divertidos esperando por você. Valeu e até a próxima!